Primeiro, eu queria agradecer aqui a Lena, ao Rafael, ao José Eduardo, pela possibilidade da gente estar aqui nesse evento, tantas mulheres incríveis juntas, tantos painéis maravilhosos que a gente estamos ouvindo aqui, aprendendo numa troca incrível entre mulheres. Obrigada e obrigada ao Itaú por estar patrocinando aqui o evento junto com eles. Quero aproveitar aqui e apresentar essa turma que está aqui comigo, que são mulheres que representam o nosso banco, cada uma no seu setor, mas que têm o mesmo propósito. Então, eu vou deixar, acho que melhor do que eu apresentá-las, que cada uma se apresente. Eu vou começar aqui pela Adriana dos Santos. Dri, por favor, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a tua trajetória. A Adriana é diretora do Itaú Personnalité. Por muitos anos, né, nós temos mais de 99 anos de Itaú, 28 anos, o Personnalité como o maior segmento de alta renda do Brasil, e transformando, neste momento, a sua marca, transformando toda a essência para apresentar para os clientes de uma forma diferente, para várias gerações, inovadora. Então, eu gostaria que você contasse a sua trajetória e essa transformação também do Personnalité. Obrigada, Leila. Boa tarde ou bom dia, né? Não almocei ainda, vim correndo do Rio de Janeiro para esse evento incrível. Então, estou super feliz de estar aqui. Tenho participado cada vez mais de eventos como esse. Fico muito feliz porque eu sei que eu saio melhor e acho que todas nós saímos um pouco melhores sempre que há essa troca aqui. Então, falando um pouco, enfim, da minha trajetória, eu estou no Itaú já há mais de 20 anos, mas no mercado financeiro há mais de 30, aí todo mundo já começa a fazer conta da idade, então comecei muito cedo, mais uma carreira sempre de mercado financeiro, mais da metade dela em mercado alta renda, e há 2 anos e meio recebi o desafio de liderar o Itaú Personnalité, com o desafio de transformação, um reposicionamento importante, apesar de já ser uma operação de muito sucesso e líder há 28 anos, na época há 26. E foi um desafio muito incrível, assim, porque liderar 6.000 pessoas diretas, né, e mais outras, né, milhares indiretas, e num projeto e num cenário que muda rapidamente, né? Então, para mim foi um desafio bastante grande, mas muito emocionante. Acho que a primeira coisa foi cuidar das pessoas, ter um time que de verdade eu pudesse confiar de olhos fechados. Acho que esse é o primeiro passo. E diverso, isso foi uma coisa que eu aprendi também nesse momento. Então, levei ali alguns meses para montar o time que realmente eu poderia confiar de olhos fechados e que principalmente tivesse o mesmo propósito, que é cuidar de cliente. A gente trabalha com serviço financeiro, onde, sem dúvida nenhuma, a solidez do Itaú, da Asset, enfim, é questionável e reconhecida ano após ano, mas todo segmento de serviço passa pela pessoa que está entregando o teu serviço, e eu brinco que ela é que faz a embalagem e coloca o laço de fita. Então, se não for bem atendido a tempo, né, com a qualidade, com a confiança, muitas vezes tudo que foi planejado não é percebido. Então, eu brinco, cada pessoa da nossa empresa, seja do Itaú ou de qualquer outra empresa, é que de verdade entrega a sua marca. Então, acho que esse foi o pilar principal e o primeiro a ser trabalhado. E depois uma co-construção muito forte com os clientes. Então, ouvir os clientes e poder qual é o melhor cartão. Então, isso foi um projeto muito legal, além dos cartões que a gente já oferecia, faltava um cartão que combinasse com uma parte dos nossos clientes, e a gente lançou o The One, que foi co-criado com 4 casais convidados durante todo o processo, e foram os primeiros a receber o produto no final, porque eles contribuíram muito do que deveriam ser os benefícios. Também passando para sair da conversa de anuidade, tarifa, que é algo que já foi, para falar de benefícios. Então, a gente viu a necessidade de recompensar os clientes e tinha essa expectativa pelo negócio que tem conosco. Então, a gente foi pioneiro aí no mercado de lançar o programa Minhas Vantagens,
que, à medida que tem relacionamento, a gente oferece benefícios gratuitos. Foi muito legal, engraçado no começo, assim, não, tem que pagar alguma coisa? Não, não tem que pagar nada. E é muito legal todo mês poder oferecer um vinho, um cinema, enfim, o próprio cartão com todo o concierge gratuitamente, e poder evoluir muito investimento. Investimento sempre foi o pilar fundamental desde o início do Personnalité, que nasceu com a compra do Banco Francês e Brasileiro, que era um banco nichado na época, e desde então foi um pilar muito forte do Itaú, o investimento no Personnalité. E um investimento muito grande foi feito aí há 2 anos, foi o nascimento do Ion. Então, a gente conta com mais de 2.000 especialistas hoje para atender todos os investidores. E é muito importante porque o brasileiro tem evoluído muito no conhecimento ou no interesse, às vezes nem tanto no conhecimento, mas interessado no tema de investimento. Todo mundo investe de algum jeito, né? Eu comprei uma casa, ou eu tenho lá o ticketzinho pequenininho, eu tenho a minha previdência na empresa, de certa maneira, todo mundo está investindo. E eu vejo cada vez mais todo mundo se interessando um pouco mais. E que bom que a gente possa ter alguém sempre para conversar, para tirar dúvidas, para aprender, para tomar decisões, né? Eu, particularmente, não tenho muito tempo, depois vou falar um pouco disso. Então, investimento foi um pilar, o que a gente mais investiu, e hoje a gente tem o Ion, que são os especialistas que prestam serviços, né, de assessoria de investimento para os clientes Personnalité, e a gente conseguiu mapear tudo que o cliente precisava, seja de maneira digital ou humana, e combinar o melhor dessas duas formas de atendimento. E eu fico muito feliz que, durante todo esse tempo, a gente criou indicadores para monitorar se as coisas estavam funcionando, né? Então, além de a gente planejar e implementar, acho que conseguir medir se o que você planejou está dando certo ou não. Então, a primeira coisa, a satisfação do cliente, que teve um salto enorme. Hoje, o Personnalité é o maior índice de satisfação do Itaú e no mercado também, e a gente tem uma cultura, desde a pessoa que recebe na porta da agência, ou que atende telefone, de resolve o que o cliente precisa. A primeira coisa, desburocratizamos bastante coisa, que era uma dor também importante. Então, foi um trabalho bastante forte. Eu estou bem feliz hoje que a gente conseguiu chegar no momento em que tudo que a gente tinha mapeado aconteceu, e a gente precisava fazer o lançamento de uma nova marca, que foi um desafio, né? Uma marca de 28 anos que tínhamos do Itaú Personnalité, e um trabalho incrível de marketing, com pesquisas com todas as lojas de luxo do mundo, quais as tendências de código de cores, de fonte, e a simplificação. Então, todo estudo que aconteceu previamente, e também em teste com clientes, embasou a nossa tomada de decisão de lançar uma marca em fevereiro, que comunicasse esse novo Personnalité de uma maneira moderna, simples. Acho que hoje o chique é ser simples, né? Hoje o chique é ser do seu jeito, é você ser como você gosta, e a gente tentou trazer tudo isso nesse novo Personnalité. Excelente, Tri. Na verdade, vou pegar o gancho aqui e me apresentar. Eu sou Leila Neme, sou regional Ion de investimentos. Temos hoje no Ion mais de 129 escritórios de investimentos presenciais no Brasil inteiro. Os especialistas estão presentes aqui. Fazemos essa parceria junto com o gerente do Personnalité, de assessoria de investimentos, mostrando todas as oportunidades que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 1.500 produtos de investimento e montamos um asset allocation de acordo com o perfil de cada um, de acordo com o momento de vida e as possibilidades de curto, médio e longo prazo. Então, vou aproveitar aqui e já vou passar a bola para a Gina. Gina, queria que você se apresentasse, aproveitando, a gente está falando aqui de investimentos, então nós estamos com 3 áreas juntas, voltadas, na verdade, 4 com a Rô. Né? Só para colocar todos no contexto, nós estamos aqui com o Itaú Personnalité, representado aqui pela Adri, eu representando o Ion de investimentos, a Gina e a Paola representando o Itaú Private Bank, e a Roberta representando o fiduciário, ela é nossa diretora do fiduciário. Então, eu gostaria que a Gina se apresentasse, contasse um pouco assim da sua carreira, e também falasse para a gente, Gina, a gente está num momento econômico onde nós estamos com ainda alta de taxa, né, temos elevadas taxas de juros no mercado brasileiro e global. Quando a gente olha o cenário econômico, a gente entende que temos variáveis, 4 variáveis, pelo menos, que
que poderíamos pensar ou ajudar as nossas clientes a refletir. E estamos num cenário de guerra, Estados Unidos ali com sobe ou não juros, como é que está o PIB. Então, acho que seria interessante a gente trazer um pouco desse contexto na visão da Gina, que é a nossa economista-chefe do Private Bank, e dizer também o que as nossas clientes ou as nossas convidadas aqui, as mulheres, poderiam pensar quando elas olham para o investimento, né? Quais as variáveis? Tá simples a pergunta. Tá fácil. Super simples. Tem umas 2 horas, talvez eu dê. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Gina, eu sou Gina Bacelli, eu sou economista chefe do Private e hoje também economista-chefe da área de investimentos do Itaú, porque a gente, lá no Private, a gente assumiu essa tarefa de fazer a recomendação de investimento para todo o universo de pessoas físicas do banco. A gente assumiu essa tarefa no começo do ano passado. Então, hoje, a nossa área é a área responsável pela recomendação de investimento também do Personalité, do Ion e do Private, né? Então, a gente, né, faz uma coisa para todo mundo. Eu estou no banco há 20 anos, eu sou uma aquisição do banco logo depois do francês brasileiro, eu vim do Lloyds, e eu trabalhei uma época na Asset, mas logo me juntei ao Private, e assim que começou a área de investimento, eu entrei lá. Então, eu tenho, né, estou lá desde o primeiro dia, e ainda estou lá, bem feliz, fazendo essa parte de cenário, né? Eu acho que, respondendo sua pergunta, Leila, eu acho que um investidor tem algumas coisas que eu acho que ele tem que focar. Eu acho que, assim, eu vejo as mulheres têm muita resistência a olhar os seus investimentos, né? Eu e a Paola, a gente tem até uma certa frustração, porque a gente faz muitos eventos no banco e sempre tem muito poucas mulheres. Às vezes tem 1, 2 mulheres, e elas são convidadas, né? Mas, então, assim, tem uma resistência a falar de investimento, a se aproximar desse tema, né? Então, eu sempre falo que, até para a família, né? Olha, assim, eu acho que a gente tem que entender um pouco de investimento, de economia, até para saber fazer as perguntas certas, né? Porque se alguém está ajudando a gente e todo mundo acaba tendo um consultor, a gente precisa saber fazer as perguntas, né? Eu preciso saber que risco eu estou correndo, se aquele ativo é para mim ou não é, né? Se está na hora certa de fazer aquele investimento. Então, eu acho que tem que se interessar, por mais difícil, complicado que seja, e por isso que eu acho uma plateia como essa sensacional, né? Porque todo mundo aqui super interessado e engajado nessa parte de investimento. E aí, então, o que eu acho que tem que olhar, né? Eu elenquei aqui algumas coisas. Acho que, assim, a gente, quando faz análise lá na área, a gente começa olhando o cenário internacional, sempre. Porque eu acho que no Brasil, muitas vezes, as pessoas acham que as coisas que estão acontecendo aqui são relacionadas só com questões domésticas, e não são. Muitas vezes, as coisas que estão acontecendo aqui são relacionadas com questões internacionais. Às vezes não tem nada a ver com o Brasil, né? Por exemplo, essa recente alta do câmbio aqui, praticamente nada a ver com a gente. É determinada com coisas que estão acontecendo lá fora, com a tendência do dólar americano, do juro nos Estados Unidos. Então, acho que, assim, ter um entendimento do cenário internacional, do que está acontecendo nos Estados Unidos, basicamente, né? Acho que a Europa, se tiver tempo, acho que dá para seguir, mas China é importante, já foi mais, mas eu diria que hoje olhar Estados Unidos. Então, o cenário internacional precisa ter uma ideia. Depois, quando a gente entra no cenário de Brasil, eu acho que tem 4 coisas que os investidores têm que olhar, porque são os fatores que determinam a variação dos preços dos ativos, né? Então, você tem que olhar para câmbio, né? Câmbio é uma variável importantíssima em país emergente. É só a gente olhar e ver o que está acontecendo na Argentina, né? Com um país que tem um balanço de pagamento ruim, que não tem reserva nenhuma, olha o caos que está acontecendo lá. Então, câmbio é uma coisa super importante em país emergente. Aí, depois tem que olhar a inflação que está acontecendo, essa inflação, e aí também, né, trazendo de novo global, a inflação global sempre acaba afetando o Brasil. Eu acho que a gente tem que olhar PIB, né? Eu acho que olhar o que está acontecendo, o PIB é a medida de crescimento da economia, o que está acontecendo com a economia, se a economia está crescendo, se a gente está entrando numa recessão, né? Porque isso é importante, principalmente na definição de preço de ativos reais, né? É bastante importante. E, por último, entender um pouco, pelo menos o debate da política fiscal,
durante muito tempo, política fiscal não foi uma questão no Brasil, a gente nem olhava, mas nos últimos anos virou uma questão importante, né? O tamanho da dívida, se vai estabilizar a dívida. Então, assim, eu acho que se tiver uma ideia nesses quatro fatores, eu acho que já tem, uma boa visão ali para tentar fazer as perguntas certas. Depois tem política, muitas pessoas olham muito política. A gente, óbvio que a gente olha, mas política tem muito ruído. E, às vezes, eu vejo as pessoas muito nervosas, assim, e não necessariamente os impactos que a gente imagina que vão acontecer no mercado por causa da política, eles acontecem. Então, acho que, assim, segue política, mas não acho que não tomar grandes decisões baseado nisso, a não ser, óbvio, que seja uma coisa que muda um fundamento muito específico, né? Depois, eu acho que, assim, o investidor tem que conhecer o ativo que ele está investindo, o mínimo, né? Saber o que é, qual é o risco que você está correndo, né? Acho assim, às vezes eu vejo na família, gente investindo em bolsa e não sabe o risco que está correndo, né? Você gosta desse risco? Se cair 10%, você vai aguentar ter uma posição de 30% em ações, né? Eu acho que as pessoas precisam ter esse tipo de pensamentos. E aí eu acho que a Roberta pode, né, complementar super bem isso, conhecer os ativos e ver o risco que você está correndo, eu acho que é fundamental. E a última coisa é ter paciência. Acho que não mudar muito as posições. A gente tem vários estudos que mostram que mudar muito as posições é a pior coisa para o investidor de longo prazo, né? E parar aqui por causa que o tempo, né? Perfeito, Gina. Acho que é muito essa reflexão e análise, e acho que nesse momento, né, o ponto que a Gina trouxe é fundamental, né? Como as mulheres, acho que a Paula também vai comentar sobre isso, como as mulheres poderiam cada vez mais. A gente teve depoimentos incríveis aqui nesse palco hoje pela manhã e comentando, né? Uma delas comentou que quando o marido faleceu e ela se viu há 4 anos atrás e ela se viu sozinha para tomar as decisões. Então, a importância, novamente, das mulheres olharem para essa liberdade financeira, né, de conhecer um pouco mais, de se aprofundar e deixar de ser tabu essa conversa. Bacana. Rô, vou perguntar para você aqui, vou pedir também para você se apresentar e contar um pouco do seu histórico, além de ser diretora, né, do fiduciário do Itaú, e todas as suas frentes de diversidade. Gostaria que você comentasse com a gente aqui como é que, então, a gente olha para esse cenário e para essas conversas, e o que a gente poderia dar de mensagem aqui para as mulheres, para o que elas precisariam olhar de acordo com o regulatório, por exemplo, né? Olhando também, depois, se puder explanar um pouco, né, o papel do custodiante, o papel do administrador, para a gente ter uma ideia aqui como um todo. Bom dia a todas e a alguns homens, né, que são minoria hoje nessa sala. É um prazer estar aqui com vocês e, como bem disse a Gina, é muito bom ter uma plateia que é muito diferente do que a gente está acostumado em geral. Eu sou a Roberta Anchieta, sou responsável pela administração fiduciária dos fundos do Itaú Unibanco. Sou responsável por mais de 4.500 fundos de investimento, mais de R$1 trilhão. Faço isso ao longo de toda a minha carreira. Eu sempre trabalhei com fundos de investimento. Então, estou no Itaú há 23 anos, entrei como trainee na Itaú Asset Management. Fiquei 17 anos na Itaú Asset e há 6 anos eu mudei um pouco de visão, né, de perspectiva dos fundos para a administração fiduciária. Vou comentar um pouco das diferenças aqui. Mas antes até de entrar nisso, eu queria pegar o gancho tanto da Leila quanto da Gina, da importância da mulher ter a responsabilidade da decisão dos seus investimentos. A gente fala muito sobre independência, né, sobre a independência feminina. E não há independência se ela também não for financeira. A gente precisa ter o controle dos nossos investimentos, porque senão a gente fala de uma independência que acaba não sendo real. Há estudos que mostram que uma mulher começa a empreender, né? Principalmente quando você vai para as periferias, boa parte das mulheres são empreendedoras. Quando o investimento começa a dar, o negócio começa a dar muito certo, ela busca um homem para ajudá-la na gestão da empresa.
ela busca ou o pai, ou o marido, ou o irmão, e isso vem muito das nossas próprias crenças e da forma como nós somos educadas, né? A maior parte de nós, e aqui eu tive o grande privilégio de não ter acontecido comigo, porque eu sou formada em matemática e sou mestre em matemática, mas a maior parte de nós ouve desde pequena que nós não somos boas em matemática, que matemática não é boa para a mulher, que os homens, sim, são bons em matemática, que a gente é muito perdulária, a gente gasta muito dinheiro, então o homem vai guardar para a gente. E tudo isso faz com que a gente realmente acredite, né, boa parte da nossa vida, que isso não é para a gente. Então, eu acho que aqui a gente também tem um desafio, imagino que, como eu, muitas aqui somos mães, né, de mudar a educação dos nossos filhos e das nossas filhas para que eles possam romper esse tipo de crenças e que, no futuro, salas como essas sejam muito mais comuns do que são hoje. Bom, falando aqui um pouco do meu job description, eu sou responsável pela administração fiduciária. Então, um fundo de investimento ele tem 4 principais players. Aqui o mais famoso deles, né, é o gestor, é a Asset Management, que eu falei que eu trabalhei por 17 anos. O que faz uma Asset Management? A Asset é quem é responsável pela tomada de decisão dos investimentos. Então, quando a gente vê nos filmes, compra a bolsa, vende dólar e tal, aquilo é uma Asset Management. Ou uma tesouraria. A tesouraria lida com o dinheiro do banco. Nós todas aqui lidamos com o dinheiro dos clientes do banco. O segundo é o custodiante. O custodiante ele é o responsável por guardar os ativos do fundo e assegurar a sua existência. Então, tem uma ação de Petrobras no fundo Itaú Petrobras, o custodiante precisa assegurar que aquele ativo está dentro daquele fundo. O terceiro é o distribuidor. Então, a Adri falou bastante aqui dos gerentes, do personalité, a Leila falou também dos especialistas, esses são os distribuidores. Então, os distribuidores são aqueles que falam conosco, que realmente chegam até nós para entender o nosso perfil de risco, o nosso horizonte de investimentos, para poder entender e montar a nossa carteira de acordo com as nossas necessidades. E aqui, por último, tem o administrador fiduciário, que é a minha responsabilidade atual, que é responsável pelo fundo perante o órgão regulador. Então, o órgão regulador que cuida de fundos de investimento é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e perante a CVM eu sou responsável pelo fundo. Então, eu tenho um chapéu de negócio, porque, além da Itaú Asset Management, eu sou administradora de mais 160 gestoras do mercado, e tenho um papel de risco que é bastante relevante, que é o que eu costumo dizer que qual é a minha missão no banco? Zelar pelos direitos dos nossos investidores e investidoras. Esse é o meu chapéu dentro do Itaú Unibanco. E ali, né, no meu dia a dia, a gente vai olhar se o gestor, se a asset está comprando o que está combinado com o cliente via regulamento, o que a norma permite, o que está no regulamento dos fundos. A gente vai olhar se os contratados, os distribuidores contratados, por exemplo, passaram no nosso crivo de seleção. E a gente vai olhar se o que o gestor está fazendo em relação a tomar risco é o que realmente está combinado e acordado dentro do mandato que ele assumiu. Então, quando a gente fala aqui, né, a Gina falou ali, né, das questões de risco, as questões regulatórias, eu acho que o mais importante é a gente entender o nosso perfil de risco e se aceitar como a gente é, porque muitas vezes a gente fala que quer ser agressiva, que quer não ser, mas a gente é conservadora. O meu perfil é mais conservador, por exemplo. Entender o nosso perfil e poder fazer as perguntas certas, que a Gina falou aqui, para entender os investimentos adequados. Obviamente, para quem não é da área, os especialistas são a nossa maior fonte ali de confiança, de recomendação, junto aos gerentes do personalité. Então, assim, eu acho que o principal olhar de risco é entender o nosso horizonte de investimento e o quanto a gente tem de estômago e fôlego caso haja uma perda, né? Porque todos os investimentos têm risco, então a gente precisa entender os mais arriscados e os menos, para que a gente possa ter estômago e ter um fôlego para conseguir resistir a essas perdas.
A gente tem passado agora, a gente está passando por um momento de grande mudança regulatória, então, tanto do ponto de vista dos fundos de investimento, no que tange às suas carteiras, e a forma como a gente faz a gestão de riscos, bem como tem uma medida provisória que fala sobre a tributação dos fundos de investimento, que ainda não foi convertida em lei, mas há uma expectativa que seja. A minha atenção, especificamente, está muito voltada para esses dois temas, e eu acho que ambas estão olhando para uma indústria mais madura e mais desenvolvida. Então, a da CVM, por exemplo, traz uma possibilidade de investimento de 100% no exterior via um gestor profissional, que antes não era possível para determinados públicos, e aumenta o leque de ativos possíveis dentro do fundo, como, por exemplo, a gente tem falado muito em criptoativos, a CVM passou a regular isso dentro dos fundos também. Então, acho que se eu puder deixar alguma coisa aqui hoje, é a questão do perfil de risco, dos investimentos que combinem com o seu perfil de risco e que te deem tranquilidade para dormir, caso venha uma maré não muito favorável para os investimentos que você optou naquele momento. Excelente, Rô, maravilhoso ouvir você aqui e tudo que a gente precisa olhar antes de tomar uma decisão, né? Paola, a Paola é head do Itaú Private Bank e a gente queria te ouvir aqui um pouco, Paola, contar um pouco da tua trajetória, mas também, puxando o gancho aqui da Gina, que o Private faz vários eventos, né? O Private hoje também é o maior Private do Brasil. Temos possibilidade assim de dar uma assessoria tributária, uma assessoria sucessória para as nossas clientes. E o percentual de clientes, eu falo pelo Ion, que está com 41% de mulheres investidoras, o percentual de mulheres, né, que participam dos eventos, como a Gina mencionou, é pouco, né? Então, o que nós estamos fazendo, o que a gente poderia incentivá-las para participarem, para estarem junto com a gente? Qual é o recado que você daria aqui para a gente, por favor? Legal. Oi, gente, bom dia. Eu acho que aqui é pegar uma consultoria com a Maria Helena, né? Porque eu nunca vi, acho que super bacana o público aqui. E enfim, acho que a gente tem bastante aqui para aprender com ela. Pessoal, eu sou a Paola, eu estou no banco há 15 anos. Acho que deu para perceber, assim, um mosquitinho pica e dificilmente a gente vai embora, né? Acho que todo mundo aqui com bastante tempo de casa. Super orgulho, não só de estar aqui hoje, mas de dividir aqui o palco com essas mulheres que são super inspiradoras para a gente lá dentro. Então, assim, minha trajetória ela é relativamente simples, né? Eu tô no private desde sempre, né? Então eu comecei atendendo clientes, né? Uma das minhas grandes paixões. Eu fui banker durante 10 anos e durante esses 10 anos muitas famílias estiveram comigo nesse período, né? Então essa relação assim de se conectar com as famílias, de entender, né, na profundidade, né, quem são elas, as preocupações, né, o que eles esperam para as próximas gerações. Então, isso é algo que enfim, eu sempre gostei muito de fazer. E aí chegou um momento da minha carreira que eu queria fazer isso de uma forma diferente, né, que eu queria seguir uma carreira mais executiva dentro do banco, e acabei fazendo um movimento para me tornar mais executiva e menos especialista, né, na relação ali com clientes. E foi um movimento super natural. Enfim, o banco me apoiou bastante. Então, há 5 anos eu faço gestão de pessoas, de equipes, mas hoje eu tenho bastante orgulho de falar que assim, dificilmente a gente consegue se desconectar de clientes quando você vai para uma carreira mais executiva e tem uma agenda mais institucional. Mas eu não deixo de estar com clientes. Assim, eu acho que é uma das grandes formas da gente conseguir sempre, na ponta, entender o que falta, o que a gente pode fazer de melhor. Então, enfim, clientes é uma das grandes paixões, e hoje eu tento, pelo menos, ter 1/3 da minha agenda aí dedicada a clientes. E aí, enfim, estou sempre com os bankers, sempre tentando ajudá-los a entender melhor, né, como é que se conecta com as famílias, como é que entende ali, né, a direção que a gente deveria dar como instituição para aquelas famílias. E aí, acho que antes de responder a sua pergunta, Leila, eu queria só contextualizar o momento que a gente está no private do Itaú, né? Acho que
não diferente do que a Adriana comentou, assim, acho que um foco muito grande em clientes, né? Acho que o banco inteiro nessa direção, mas a gente está com uma agenda de clusterização dos nossos clientes, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente deixa de olhar, né, só para aquele pedacinho que a gente acaba tendo uma visão em relação à parte financeira, e a gente passa a entender o cliente de uma maneira um pouco mais holística, né? Assim, além do patrimônio que está aqui investido com a gente, o que mais tem de recursos fora? Né? Como que eu complemento a gestão do portfólio de uma forma mais global, da maneira mais inteligente, mais eficiente? Às vezes o cliente quer ter 1, 2 casas e a gente, né, tem que respeitar isso, mas como é que eu faço o melhor em cada uma delas? Né? Como é que eu crio essa conexão com o banco, com o banker, de forma que eu consigo, né, mostrar o todo? Né? E aí, quando eu falo todo, a gente também tenta deixar de olhar só a parte da liquidez e a gente passa a tentar entender também o contexto mais holístico mesmo do patrimônio. Né? Então, o que são participações em empresas, o que são imóveis, o que são fazendas, o que tem de necessidade de renda, né, naquela família, como é que eu posso ajudar a gerar uma renda de uma forma mais eficiente, tributariamente falando. Então, a gente está nesse momento, né, da gente realmente se aproximar ainda mais das famílias, entender, né, assim, a real necessidade delas, né, as preocupações todas, e não só preocupações ali do momento, mas de futuro também, né, como é que eu preparo as próximas gerações, como é que eu penso na governança da família, como é que eu penso na sucessão, como é que eu penso no planejamento tributário, né, Rô? Assim, acho que a gente está numa discussão super importante agora em relação a, poxa, assim, dependendo do que vem, né, de mudanças na tributação, enfim, acho que muitas estruturas que faziam sentido num determinado momento deixam talvez de fazer, e se sim, o que eu vou fazer, né, no dia seguinte ali. Então, eu acho que isso faz com que a gente se aproxime mais das famílias, né, a gente tenha ali não só a proximidade, mas a confiança, né, de verdade em relação àquele relacionamento. Eu brinco que a gente quer ser o CFO, né, das famílias, né, ser ali consultado para todos os assuntos relacionados a finanças e não só ao que a gente olha. E aí, enfim, eu estou falando tudo isso porque, nesse momento, a gente passou a se conectar mais com as nossas clientes mulheres. Né? Acho que, a partir do momento que você, né, entende melhor as estruturas todas familiares, né, e a gente atende, muitas vezes, o grupo familiar, e esse grupo ele é composto por algumas pessoas, né, que se relacionam de alguma forma, mas como é que eu realmente entendo o que é a necessidade de cada indivíduo que compõe aquele grupo, né? E aí cria-se uma proximidade um pouco maior com o público de clientes mulheres nossas. E aí, dando um dado para vocês, o nosso número de CPFs mulheres não é muito diferente do Ion. Hoje a gente tem em torno de 40% dos nossos CPFs que são mulheres, clientes mulheres nossas. Mas um dado curioso, e que aqui eu acho que eu queria né, trazer aqui uma reflexão, é que desses 40%, 25% tomam as decisões. Né? Então, assim, tem muita gente que está lá, que é cliente, mas a decisão em relação ao patrimônio, a gestão dos investimentos, não é feita pela cliente mulher. Né? Muitas vezes é feita, enfim, pelo marido, pelo pai. Então, esse é um tema. Né? Às vezes, ele também eu percebo, muito por estar próxima dessas clientes, que a gestão do dia a dia, né, das despesas, né, da gestão da casa, isso está na mão das mulheres, e não a parte estratégica, né, de como cuidar do patrimônio, né, de como fazer ali a gestão, de fato, estratégica, né, da liquidez do patrimônio mesmo da família. Então, acho que aqui vale a reflexão. E quando a gente vai para a parte dos eventos, né, hoje o Private do Itaú ele faz praticamente um evento por dia. Enfim, e eventos nichados, né, eventos que a gente faz dedicados a assuntos específicos que a gente acaba identificando nessas conversas profundas que a gente tem tido com as famílias. E aqui vem, de novo, os 25%. Né? 25% de clientes mulheres participantes de eventos nossos. E não é mentira, assim, a Gina comentou, a gente fez um evento juntas, a gente faz bastante coisa juntas, mas semana passada chamou bastante atenção. Né? Um evento assim, com um tema super legal, super importante, lotou, a gente teve que mudar a sala em cima da hora, e quando a gente foi ver, tinham 3 mulheres, eu, a Gina e uma cliente. Uma. E, enfim, eu acho que isso é comum, então acho que aqui talvez, né, uma provocação também, pessoal, assim,
quando a gente convida, a gente já fez um estudo por trás, a gente está convidando porque a gente sabe que vai ser legal para vocês, né? A gente tem tentado cada vez mais trabalhar com dados, enfim, pensar aqui em levar aquilo que realmente vai chamar a atenção do público, dos nossos clientes. Então, aqui uma provocação, assim, podem ir que vai ser legal. E aí eu queria também trazer aqui um outro dado, que esse é positivo e para a gente, acho que para vocês também, é que a gente tem uma responsabilidade, a gente se sente muito responsável pela formação das próximas gerações, mas também por ensinar os nossos clientes, que muitas vezes fizeram uma liquidez recente, né, que aqui uma das grandes virtudes de trabalhar no private é que a gente só lida com histórias de sucesso, né? Os nossos clientes todos têm sucesso, as histórias são super lindas, assim, sejam elas, né, familiares, sejam elas ali de clientes que empreenderam, que fizeram, né, a sua liquidez ali naquela mesma geração. E a gente se sente muito responsável por ensinar. E a gente acabou, isso já virou, enfim, uma marca nossa. É um trabalho que a gente vem fazendo há anos. A gente chama lá de Private Academy. As nossas clientes que estão aqui provavelmente, enfim, já receberam aqui o convite. E o Academy nada mais é do que a gente pegar profissionais nossos, internos, que estão no mercado já há mais tempo, especialistas em alguns assuntos, e a gente para ensinar os nossos clientes em relação a alguns temas específicos. Então, a gente tem no Academy, desde módulos super básicos sobre mercados, né, renda fixa, pós, pré, inflação, multimercados, renda variável, até módulos mais sofisticados. Então, investimentos internacionais, investimentos ilíquidos, finanças comportamentais, criptoativos. E aqui a notícia legal é que 45% dos participantes são mulheres, né? Então, isso mostra o real interesse do público, né, em se aproximar mais desse tema, né? E aqui eu acho que é um desafio nosso, né? Acho que não só nosso no banco, né, de promover essa agenda, mas também, né, de vocês de participarem mais e também trazerem assuntos que vocês se interessem mais. Acho que é isso. Excelente. Pegando o teu gancho aqui, a gente também tem o Ion Academy, né, que outro dia a gente fez um evento no IELA e a gente fez uma conversa com quase 200 colaboradoras sobre educação financeira. E é impressionante a demanda que a gente teve interna das colaboradoras que trabalham no banco sobre a organização financeira e educação financeira, de como se organizar, de como olhar, porque às vezes a gente só olha para fora e não olha para dentro, né? Então acho que vem bem de encontro com o que a Paula está trazendo. E mais, aí eu vou trazer uma pergunta aqui muito. Acho que tem uma pergunta. Tem dois. Então, eu vou deixar eu queria só um recado aqui para cada uma. Dri, comenta que recado final você gostaria de deixar aqui para as nossas clientes, as mulheres que estão aqui. Gostaria que cada uma deixasse seu recado e a importância da assessoria de investimento na nossa vida como um todo. Bom, meu recado aqui, eu só queria pegar o ponto da Roberta, falou da gente não ser visto como quem entende de matemática, isso também passa no mundo da liderança, né? Então, eu acho que quando eu participo de vários processos de sucessão e tudo mais, uma coisa que falta nas mulheres é falar mais de resultado, que a gente sabe fazer, mas a mulher tem um histórico muito de cuidar, e geralmente nas conversas a gente prioriza, né, eu cuidei das pessoas, dos clientes, e a gente tem mais dificuldade de falar o quanto de verdade a gente agregou de valor na operação, no negócio novo que você assumiu, enfim. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi na minha carreira, acho que eu não podia deixar de falar isso. A Brené Brown tem um vídeo muito específico sobre isso, e eu acho que a gente precisa ser mais agressivo na hora de contar com coragem e orgulho que a gente é capaz de gerar de resultado e de agregar valor no que a gente faz. E a questão de assessoria, eu acho que a gente precisa começar a se deliciar com o tema. Ele é árido, para quem não conhece, mas, sem a gente perceber, ele fica leve, fica natural. Acho que a gente não tem que mirar ser o mega especialista em cripto, porque a gente tem gente para fazer isso para a gente. Mas eu brinco, outro dia eu estava com a Ana no evento, falei, para mim, investimento é como vinho. Você começa a tomar, você não conhece direito que uva, que diferença faz, né?
E à medida que você vai se inteirando do mais básico, o que é um CDB, o que é um multimercado, o que é uma renda fixa, e as coisas vão, o que é perfil de risco, por que eu tenho que ter um suitability de até onde eu consigo ir para eu dormir tranquilo. Eu acho que o melhor investimento é aquele que você dorme tranquilo. Escolher a instituição certa, confio na pessoa que eu estou trocando informação e que está me recomendando, e se eu perder alguma coisa, está combinado, é risco calculado. Né? Então, esse eu acho que é o melhor investimento, e cada um tem o seu nível de risco. E acho que tem um olhar no futuro. É muito difícil você escolher opções de investimento se você não souber para onde você vai, o que você quer do futuro. Então, teve uma fase, meus filhos queriam estudar fora. Minha filha faz medicina, então ela já... assim, eu já falei, pô, daqui 5 anos, como vai estar o dólar? Então, assim, se eu não assumisse uma posição ali de hedge, né, em dólar, eu jamais teria, porque o dólar estava a 1,80 e, quando ele foi, estava 3,5. Então, essa questão de estar com o olhar lá na frente, conhecer um pouco do mundo e ter um bom especialista recomendando e dando confiança que a gente está seguindo o caminho certo para lá, porque não tem bons ventos para quem não sabe onde vai, né? Eu acho que, para mim, essa é o melhor caminho da gente estar confortável. E as coisas vão, se dê o tempo de ir aprendendo, né? E se a gente todo dia lê um pouquinho, acompanha um pouco a rentabilidade, o que aconteceu, por que subiu, por que caiu. E hoje os aplicativos trazem, assim, visões muito claras do que aconteceu com o mercado e como é que impactou a sua carteira de investimentos. Então, acho que é um pouco isso, olhar para o futuro e ter um bom parceiro para tomar as melhores decisões.